Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para poder continuar no nosso desafio de ler a Bíblia por durante um ano. Hoje nós vamos continuar no livro de João, no Evangelho de João. Vamos ler os capítulos 3, 4 e 5. Vamos lá, que hoje nós vamos citar aqui um dos versículos que eu mais gosto. Quando chegar nele, eu vou explicar. Capítulo 3 do livro de João. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Realmente ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu: Eu garanto a você, se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos disse: Como é que um homem pode nascer de novo, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu: Você é o mestre em Israel e não sabe essas coisas? Eu garanto a você, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos. Mas apesar disso, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como poderão acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que acreditar nele terá vida eterna. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. Esse aqui é o versículo, cara. Esse versículo ele é fascinante. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único. Olha para você ver. Deus nos ama tanto que nós estávamos perdidos, fazendo as coisas pelas nossas próprias vontades, acreditando que nós éramos os deuses da história, que nós tudo queríamos e tudo tínhamos, mas Deus nos mostra que não, que nós estamos errados, que nós estamos afundados no pecado. E Ele envia o seu Filho único para morrer na cruz, para nos salvar. Olha para você ver que amor, entregar o seu filho para morrer, para salvar os outros. Isso é um amor gigantesco, para que todo que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. Então, Jesus veio aqui, morreu na cruz, ressuscitou, e ele diz para que todos aqueles que nele acreditam, que não morra perante o pecado, mas que tenham a vida eterna junto com ele. Por isso, vamos nos arrepender, vamos acreditar, vamos fazer a vontade do Pai, porque Ele merece. Nós devemos agradar a Ele, e Ele é o nosso amor verdadeiro. Ele morreu na cruz para nos salvar. Por isso, vamos nos arrepender e viver junto com Jesus na vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal tem ódio da luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Depois disso, Jesus foi para a região da Judéia com os seus discípulos. Ficou aí com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia bastante água. As pessoas iam e eram batizadas. João ainda não tinha sido preso. Então, começou uma discussão entre os discípulos de João e um judeu sobre a purificação. Eles foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava com você na outra margem do Jordão e do qual deu testemunho, agora ele está batizando e todos correm para ele. E João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se esta não lhe for dada no céu.
Vocês mesmos são testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, e o amigo que está aí esperando se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é muito grande. É preciso que ele cresça e eu diminua. Então é preciso que nós diminuímos para que Deus cresça com a sua majestade. Então que Deus cresça, que Deus seja o maior, que Deus seja o Salvador, que Deus seja a força, que Deus seja tudo e que nós nos abaixemos para que Ele possa mostrar toda a sua grande glória, porque Ele sim é o Todo-Poderoso, Ele é tudo. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala como terrestre. Aquele que vem do céu dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E quem aceita o seu testemunho comprova que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui vida eterna. Quem rejeita o Filho nunca verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Capítulo 4. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galiléia. Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: "Dê-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana?" De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Certamente não pretende ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele bebeu junto com os seus filhos e animais." Jesus respondeu: "Quem bebe desta água vai ter sede de novo, mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar." Então, tudo que esse mundo tem para nos saciar vai nos dar fome de novo, vai nos dar sede de novo. Mas Jesus, que é fonte de toda a vida, que é a água verdadeira, a água que dá vida, cara, essa água é para sempre. Essa fonte é para sempre. Então vamos ter a sede de vida, a sede de Jesus, para que a gente possa viver junto com Ele e, obviamente, nunca mais sentir sede. Porque quando estamos com Jesus, amigo, nós estamos fartos. Jesus disse à samaritana: "Vá chamar o seu marido e volte aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é seu marido. Nisso você falou a verdade." A mulher então disse a Jesus: "Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, e vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar." Jesus disse: "Mulher, acredite em mim, está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Vocês adoraram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura."
Então, vamos adorar de verdade, vamos amar a Deus verdadeiramente, porque é esses que Deus está procurando. Vamos adorar de verdade, porque o Pai merece a nossa oração, a nossa entrega verdadeira, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. É isso que nós devemos fazer. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Eu sei que vai chegar um Messias, aquele que se chama Cristo, e quando chegar, ele nos vai mostrar todas essas coisas. Jesus disse: Esse Messias sou eu, que estou falando com você. Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que ele queria ou porque ele estava conversando com a mulher. Então a mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse para as pessoas: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come alguma coisa. Jesus disse: Eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Os discípulos comentavam: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus disse: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Pois eu digo a vocês: ergam os olhos e olhem os campos, já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Na verdade, é como diz o provérbio: um semeia e outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficasse com eles, e Jesus ficou aí 2 dias. Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir sua palavra, e diziam à mulher: Já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é, de fato, o Salvador do mundo. 2 dias depois, Jesus foi para a Galiléia. Mas o próprio Jesus tinha declarado: um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra. Entretanto, quando ele chegou à Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, em Cafarnaum, havia um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ele ouviu dizer que Jesus tinha ido da Judéia para a Galiléia. Saiu ao encontro de Jesus e lhe pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se vocês não veem sinais e prodígios, vocês não acreditam. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Jesus disse-lhe: Pode ir, seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao encontro e disseram: Seu filho está vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1h da tarde. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Seu filho está vivo. Então ele acreditou, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judéia para a Galiléia. Capítulo 5. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Betesda. Muitos doentes ficavam aí deitados, eram cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí ficava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente havia muito tempo. Então ele perguntou: Você quer ficar curado? O doente respondeu:
Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, outro já entrou na minha frente. Jesus disse: Levante-se, pegue sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Olha o poder de Jesus. Só pela sua voz, milagres acontecem. Então confie nesse Senhor que é todo misericordioso e que quer abençoar, quer fazer bênçãos e milagres na sua vida. Jesus, ele pode. Então confie nele. Era um dia de sábado, por isso as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado: Hoje é dia de sábado. A lei não permite que você carregue a cama. Ele respondeu: Aquele homem que me curou disse: Pegue sua cama e ande. Então os dirigentes dos judeus lhe perguntaram: Quem foi que disse a você para pegar a cama e andar? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas nesse lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: Você ficou curado, não peque de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então as autoridades dos judeus começaram a perseguir Jesus porque ele havia curado em dia de sábado. Jesus então lhes disse: Meu pai continua trabalhando até agora e eu também trabalho. Por isso as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus, porque além de violar a lei do sábado, chegava até a dizer que Deus era o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus disse às autoridades dos judeus: Eu garanto a vocês, o filho não pode fazer nada por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho também faz. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras ainda maiores, que deixarão vocês admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer dar. O Pai não julga ninguém. Ele deu ao Filho todo o poder de julgar, para que todos honrem o Filho da mesma forma que honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Eu garanto a vocês, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, possui vida eterna. Não será condenado porque já passou da morte para a vida. Eu garanto a vocês, está chegando, ou melhor, já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouviram sua voz terão a vida. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, ele deu ao Filho o poder de julgar, porque é filho do homem. Não fiquem admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os mortos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida. Os que praticaram o mal vão ressuscitar para a condenação. Então, ninguém vai passar despercebido. Todos irão ser julgados, seja para morar com Jesus, seja para estar na condenação. Qual lado você quer estar, com Jesus ou na condenação? Se você quer estar com Jesus, faça por onde? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é válido. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu não preciso de testemunho de um homem, mas falo isso para que vocês sejam salvos. João era uma lâmpada que estava acesa e iluminava. Vocês quiseram se alegrar com a sua luz, mas eu tenho um testemunho maior que o de João. São as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou deu testemunho a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua face. Desse modo, a palavra dele não permanece em vocês, porque vocês não acreditam naquele que ele enviou. Vocês vivem estudando as Escrituras, pensando que vão encontrar nelas vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito elogios dos homens. Quanto a vocês, eu já conheço
Eu já os conheço muito bem. O amor de Deus não está dentro de vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Mas se outro vem em seu próprio nome, vocês o receberão. Como é que vocês poderão acreditar se vivem elogiando uns aos outros e não buscam a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu vou acusar vocês diante do Pai. Já existe alguém que os acusa, é Moisés, no qual vocês põem sua esperança. Se vocês não acreditassem mesmo em Moisés, também acreditariam em mim. Porque foi a respeito de mim que Moisés escreveu. Mas se vocês não acreditam naquilo que ele escreveu, como irão acreditar nas minhas palavras? Que um julgamento, na verdade, uma questão muito importante levantada por Jesus. Se nós não acreditamos na palavra que testemunha a sua vivência, a sua glória, a sua salvação, como vamos acreditar nele? Então, vamos refletir sobre essa passagem e trazer ela para os nossos corações. Será que estamos verdadeiramente acreditando em Cristo? Porque não faz muito sentido, né? Se a gente diz que acredita em Jesus e continuamos a pecar todos os dias nas mesmas coisas. Não faz sentido, cara. Pois quando nós pecamos e temos a consciência de que aquilo está errado, nós precisamos nos arrepender e haver uma transformação, uma conversão e não cometer mais aquele pecado, abandonar aquilo para lá. Obviamente, isso eu falo até para mim mesmo. Eu preciso me converter verdadeiramente. Se eu falo que acredito em Jesus e continuo fazendo os mesmos pecados, as mesmas coisas, será mesmo, cara? Será mesmo que eu tomei a minha cruz e estou seguindo a Jesus? Por isso fica a reflexão. Vamos acreditar em Jesus e fazer a vontade dele verdadeiramente. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Que Jesus te abençoe. Ó, a mão tá melhorando. Graças a Deus. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Um beijo e um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.